TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos continuar nosso programa com o professor Gustavo Arozzi, que eu considero um dos grandes pensadores do Altaquari, é um filósofo, professor, e pela última entrevista que nós tivemos semana passada, uma conversa que fiquei a pensar muito nesses dias que se passaram, né? A polarização da gente ter uma opinião política formada hoje nos coaduna em uma bipolaridade, ou coxinha ou petralha. Mais do que isso, professor, eu tive fazendo um júri faz umas 2 semanas atrás, e quando foi falado na figura do juiz Moro, e o próprio juiz que coordenava esses trabalhos chamou a atenção no plenário dizendo que o Brasil não pode ser governado por um juiz. O Brasil não pode ser coordenado pelo sistema do Poder Judiciário, né? Dizendo que o juiz, a sua própria espécie é fazer julgamentos, jamais a sua projeção do julgamento. E aí, semana passada, tu comentaste, né? Nunca se tiveram tantos empresários presos. E surge a figura emblemática do Moro. E aí surgem os seus erros e acertos. A razão de eu lhe questionar sobre isso é porque eu, enquanto homem militante de direito, eu estou em dúvida. Na condição de advogado eu posso ter uma crítica muito contundente e aguda quanto ele. Mas na condição de pensador e de entrevistador, hoje eu estou completamente perdido, professor. E aí eu quero a sua ajuda de como vamos entender esse personagem que está sendo hoje o príncipe da solução dos nossos problemas ou o vilão de outros tantos. Bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado novamente, estando aqui, uma satisfação, de uma forma modesta, poder ou, quiçá, contribuir com algumas ideias. Vamos partir de uma premissa importante. O sistema, poder executivo, legislativo e judiciário, que em tese devem ou deveriam estar convivendo de forma harmônica, não está acontecendo. Nós temos hoje uma crise de poderes, isso é claro, isso é evidente. Eu não estou aqui questionando, em hipótese alguma, decisões do STF e tampouco a sua legitimidade. Tampouco estou questionando a legitimidade de um poder executivo e legislativo. Evidentemente que eu sempre serei partidário desta ideia de que nós precisamos de uma formatação governamental, de uma estrutura para dar suporte, para dar subsídios à organização social. Bom, partindo-se dessa pressuposição de que nós vivemos uma crise entre os poderes, e aí uma crise que afetou muito o poder legislativo e executivo, político, nós caímos então no que muitos colegas meus, muitos pensadores estão falando, que é de uma judicialização da política. Tem erros? Tem acertos? Tem. O que hoje o juiz Moro encarna? O que hoje ele representa para grande parcela do brasileiro? O que ele representa? Ele representa que está fazendo a lei para todos, com todos, está mandando prender empresário, prender político, condução coercitiva. Ele faz devassas na vida de todos os políticos e seus afins, todos os que estão. Então, ele está representando para uma camada da população que, desacreditada de um executivo, de um legislativo, bom, ele está representando o que há de melhor, o que há de mais certo,
o que ele está dando respostas aos anseios de uma população carente de resultados, de respostas. O que eu quero também dizer aqui? Poder político, executivo, legislativo tem errado muito na história do Brasil. Isso é sabido, todos nós conhecemos, nós sabemos. É também inerente ao processo o erro. É inerente, claro que sim. Ninguém nunca vai acertar totalmente. Embora a gente parta do pressuposto de que as intenções sempre sejam as melhores. Com isso, o que vai acontecer? O que está acontecendo? O juiz Moro cometeu erros, na minha modesta percepção jurídica, não tenho formação jurídica, cometeu alguns erros. Mas ele está fazendo com que... aqui eu quero abrir um espaço, eu tive uma janta com amigos, não só advogados, em geral, e foi muito interessante. Esta nova geração, quiçá de procuradores, de juízes federais, eles estão com todo o gás, com toda a vontade, isso foi dito lá, de mostrar trabalho, com uma tecnologia, com um sistema de informações muito maior, e estão rastreando, fazendo uma devassa da vida de políticos e da vida de quem se relaciona, inclusive setor privado. E mais, é uma fala, me parece que é do Moro nesse sentido, que o Brasil não pode continuar, o setor público, servindo a interesses de políticos e a interesses do sistema privado. Essa é a tese primeira do Moro, por isso que ele vai desencadear todas as ações. Tá? Esta é a tese dele. Tá? Ou seja, o sistema público, o sistema político brasileiro não pode estar refém de políticos com interesses escusos e também com pessoas da iniciativa privada com interesses escusos. E aí o Moro vai lá e ataca, quando eu digo atacar, ele vai trazer substancialmente situações para apresentar ou pedir a prisão preventiva ou prender alguns políticos ou até, enfim, pessoas ligadas a políticos e empreiteiros. Cuidado, em muitas conversas por aí também eu vi o seguinte, muito cuidado com isso, foi no domingo passado. Tá? A saída é uma exterminação do sistema público. Tudo tem que ir para a iniciativa privada. Se a justiça estiver, se todos os órgãos políticos eles estiverem na iniciativa privada, nós não teremos mais corrupção alguma. Muito cuidado com estas afirmações. Eu ouvi. Como nós vivemos um momento em que todos estão opinando, e isso é positivo, eu ouvi e contrapus. Eu ouvi e contrapus. Muito cuidado porque alguém pode me afirmar com certeza absoluta de que na iniciativa privada não existe a corrupção? E que a saída agora, então, momentânea, é nós exterminarmos com tudo que é público? Não. Eu creio que não, Marco. Eu devolvo essa pergunta para ti e para o nosso telespectador. Tá? A função do Moro ela é interessante, da justiça ela é interessante, claro que ela é importante. Mas a gente não pode agora, nesse efeito dominó, que tem aparecido, porque é um efeito dominó, nessa relação causa e efeito. Qual é a causa da corrupção? Porque os nossos governos, as nossas instituições, seja Petrobras, seja a CE, Gaúcha, seja as nossas rodovias, elas são algumas estatais e aí, como não é meu, esse foi o argumento que me foi dito. Como não é algo meu, então eu vou poder fazer mau uso do que é público. Lê do engano. Lê do engano. Vou aprofundar. Vou agora ser mais filosófico, tentar até, se nós tivermos uma concepção clara, objetiva, educacional, e aí eu vou chamar a atenção. No programa anterior, tu me perguntaste qual é a saída para superar esses dualismos. É na educação. Educação para todos.
no esclarecimento para todos. Nós precisamos ter pessoas que consigam entender o sistema de uma forma muito mais universal. E aí eu vou dizer, se eu sou um cidadão formatado, organizado, até com ideais, sejam eles platônicos, aristotélicos, ou de Montesquieu, de Rousseau, o próprio kantianamente falando, o Kant que eu citei no último programa, ele tem alguns exemplos muito claros. A regra, ela é clara, eu não posso fazer isso, por quê? Porque não posso, estou ferindo a ética chamada dele da obrigatoriedade. Todos nós estamos aqui, eu vou inverter novamente o jogo aqui, até para mostrar que nem tudo, nem toda saída para os problemas está em tirar da iniciativa pública e botar na privada. De onde vêm os nossos políticos? De que planeta? São pessoas que saem das nossas relações. Bom, se são pessoas que saem das nossas relações, e aí agora mais uma pergunta, Marco, para você telespectador. Será que eu não furo a fila no banco? Uhum. Ah, mas entre furar a fila no banco e receber uma propina de 5 milhões da Petrobras tem diferença? Tem diferença. Mas nós estamos kantianamente despactuando, vejam só, despactuando, você é redundante, um pacto estabelecido. Nós somos culpados por essa situação. Claro. Eu repito, eu posso ser criticado e gostaria, nós somos culpados por essa situação de uma política corrupta, de uma sociedade corrupta, e aí, evidentemente, que nós nos apegamos a figuras que vêm, num certo sentido, demonstrar aqui está o certo. Eu vou dizer para vocês, nós já tivemos Joaquim Barbosa, o rei da nação. Não estou aqui trazendo à tona a vida pessoal dele, mas ele era o exemplo do cidadão, para alguns num determinado ponto. Hoje o juiz Sérgio Moro. Será que nós vamos ter a cada 2, 3 anos, termos algumas figuras salvadoras da pátria? Um juiz Moro novamente? Quem vai ser o próximo? É chegada a hora, Marco, e telespectador, oxalá que o resultado de toda essa operação Lava Jato, de toda essa confusão política institucional, no jurídico, no executivo, no legislativo, nos acorde para o seguinte: ou eu faço a minha parte, eu cidadão, eu Gustavo, o senhor Marco, nós todos, ou nós estaremos vamos brincar aqui, a cada 3 anos ou 2 anos elegendo um salvador da pátria. Eu repito, para quem está acompanhando agora, que eu não estou suscitando aqui ou levantando nenhuma questão sobre a idoneidade do juiz Moro, sobre a idoneidade do Joaquim Barbosa que eu citei. Mas infeliz a nação que precisa eleger salvadores da pátria seguidamente. Significa que nós não temos um projeto. Não é verdade? Ou seja, nós precisamos escolher este agora o salvador da pátria. Mas por que ele aparece como o salvador da pátria? As pequenas corruptelas do dia a dia. É a cola, é o trabalho, é o trabalho colado. Eu, como professor, não posso me isentar aqui e dizer o seguinte, e aí eu vou trazer um velho adágio, vou fazer uma metáfora espanhol. El diablo es diablo, mas porque es viejo do que es diablo. Ou seja, a gente às vezes vai pegando algumas manhas, ou seja, o diabo é diabo mais porque ele é velho do que, né, porque ele é diabo, né? O aluno vem descaradamente com um trabalho e vai dizer: professor, está aqui o meu trabalho, tá? E vai entregar para ti esse trabalho. Não é questão de pré-juízo, de pré-julgar ninguém, mas você começa a ler o primeiro parágrafo, você já vai ver, mas aqui tem coisa. Aqui não pertence a ele. E não é subestimar ninguém, você vai conhecendo. E você vai para o segundo parágrafo. E aí facilita, hoje tem programas que se lançar, facilita, vai mostrar. Ou se lançar só a primeira frase e até o ponto, o primeiro parágrafo, aparece no Google. Bom,
Ah, mas isso mas eu estou enganando quem? Eu falo, eu estou enganando quem? Sim. Boa pergunta. Eu estou querendo enganar quem? Eu trabalhei com uma disciplina de métodos e técnicas de pesquisa, que ensina o acadêmico, o estudante, a fazer trabalhos acadêmicos. Não vou sair do nosso assunto principal. Num trabalho, não importa se tu vai citar 10, 12, 15, 30, 40 vezes, mas cite segundo fulano, segundo de acordo. A ideia não é tua. Por que eu estou trazendo esse exemplo da educação para análise conjuntural política? Porque aí começam os pequenos vícios, as mentiras, o jeitinho, o toma lá da cá, professor finge que não viu, aluno finge que está tudo certo, fingiu que aprendeu, não construiu o conhecimento, não é próprio, não lhe faz parte, não é propriedade dele daquilo. Sim. Então, eu trago situações até sociológicas da sociedade como um todo. Por vezes a gente ouve falar, o troco, alguém se enganou, mas eu não vou devolver. Mas por quê? Mas estas questões, elas me deixam deverasmente pensativo quando eu assisto agora, na atualidade, a essa demonização da classe política e dessa eleição de salvadores da pátria. Repito, voltando ao nosso assunto, eu não estou questionando a idoneidade do juiz Moro, dos procuradores federais, e também aqui eu não estou defendendo, eu não tenho ninguém na política, eu não vivo da política, eu gosto muito da política, estou perdido, estou tentando me encontrar nessa seara difícil, mas eu preciso trazer essas análises, eu preciso compreender, eu preciso apontar. E apontar muitas vezes dói. Apontar dói. Sim, é evidente. Se eu como professor, se o senhor... eu vou dar um exemplo aqui agora que provavelmente, Marco, tu moras em prédio, em condomínio. Sim, condomínio. O que faz um cidadão... Essa é a minha maior indagação, não vou dizer indignação. O que faz um cidadão chegar às 6 da manhã ou 5:30 da manhã e achar que é o único proprietário no prédio? Se a festa foi boa, excelente. Se beber um pouco mais, tudo bem, o problema é teu. Mas eu não preciso ficar sabendo o prédio todo acordar, seja na saída, seja na chegada. Porque não, então me dá o direito de eu acordar às 5:30 e ligar a minha TV, meu rádio, no volume que eu quiser. Veja só, uma questão mínima de convivência, ela já extrapola, ela já vai da esfera pública para a esfera privada. E aí, retomando aquele pensamento inicial que tu trouxeste, tá? Seja da polarização da sociedade, é um coxinha, é um petralha, ele é do Inter, é do Grêmio, que seja lá o que for, tá? Essa questão de nós termos os heróis, mas nós estamos confundindo o público com o privado. O meu privado não pode interferir no público. Eu tenho de saber conviver com regras. Vou dar mais um exemplo para nós entendermos a nossa sociedade. Eu sempre falo para os meus alunos em rodas de café, em que por vezes frequentamos também, exemplo para nós compreendermos sociedade, não a lajadense, vamos observar o trânsito. Ali diz tudo. Vamos observar o trânsito, a faixa de pedestre. Um fato que eu não esqueço, faz poucos dias, uma senhora de idade, numa rua de Lajeado central, atravessa a faixa de pedestre, o veículo para, evidentemente. Salvo engano meu, a lei de trânsito diz que isso deve ser feito. Sim. O veículo que vem atrás para e põe a mão na buzina. Eu me dei o trabalho de verificar se fosse uma ambulância, se tivesse alguém doente, se fosse uma necessidade. E não havia. Então eu pergunto, para que este ato?
Por que fazer isso? Novamente, eu não sei se eu estou sendo claro a questão do público com o privado. Quando o privado, o meu, ele quer invadir por demais, nós publicizamos, nós estamos com... O público virou pequenas esferas privadas. É algo subjetivo, porque tu tens uma ideia política, tu tens uma ideia religiosa, tu tens uma ideia esportiva e eu tenho outra. Claro. As nossas ideias não vão ser convergentes. Que bom que não são convergentes. Mas o que acontece? Acontece que com essa privatização que eu estou falando do espaço público e com um acentuado egocentrismo, nós derrubamos qualquer perspectiva de sociabilidade, da ideia do diferente. A justiça, salvo eu não esteja tão informado, ela tem de ser imparcial. Sim. Ela é imparcial. Mas ela é feita por homens, com subjetividade. E aí eu quero entrar nesses detalhes, né? Acertou Moro com a divulgação e dividiu o mundo jurídico, né? Com a divulgação das conversas Dilma-Lula. Acertou Moro, errou em divulgar a lista da Odebrecht. Vejam que até numa esfera jurídica, científica, que evidentemente é o direito, nós precisamos fazer uma interpretação. Não é verdade, Mário? Claro. Mas está certo? E aí a classe jurista começa a emitir opiniões. E aí nós, que somos os telespectadores, começamos a tomar partido e dizer: o Marco defendeu isso, então ele é desta linha, eu vou agora totalmente contrário ao que ele diz. O outro jurista defendeu isso, agora, e ele vem atender aos meus desejos, eu vou dizer ele está ao certo. O que eu vejo? Eu estou falando até de razões psicológicas, sociológicas. Tudo isso, todo esse ambiente que nós vivemos, ele é um ambiente criado, ambientado com ferramentas tecnológicas, que eu não sou contrário, mas que estão acelerando um processo pernicioso, que é o da individualização extrema. Nós não sabemos conviver coletivamente. Eu repito que é difícil conviver coletivamente, não é fácil para o professor Gustavo. Eu trabalho em várias instituições, não é fácil. Eu convivo com outros grupos, não é fácil, mas é o esforço, aquela tolerância mínima da convivência. Levado para o cenário atual, seja ele político, religioso também, Marco, não é verdade? Claro. Religioso também, as religiões, conflitos internacionais, atentados, essa divisão, quem está certo, quem está errado. É muito importante que eu tenha a minha religião, que eu seja católico, apostólico, romano ou não, crente ou não, ateu ou não, agnóstico ou não, mas eu não vou fazer com que a minha opinião seja suprema, seja de um individualismo, de um egocentrismo tamanho que eu não tolere a existência de alguém que não concorde comigo. As manifestações ocorridas, as pessoas indo à rua pedindo fora Dilma, fica Dilma, se pacíficas, são democráticas, é da democracia, são importantes. A democracia se constrói assim. O problema está quando, e eu já falei anteriormente, eu não quero ser redundante, é quando elas partem para o plano pessoal, quando elas partem para uma agressão, quando elas viram uma contenda. Nada mais democrático do que eu reivindicar os meus direitos, desde que estes direitos não interfiram na liberdade de outros grupos. E vocês estão percebendo que é uma construção recíproca.
A justificativa de que a corrupção só existe agora, ela não pode existir. Ela existiu anteriormente. Mas ela também não pode parar por aí e por dizer que ela existiu no governo militar, no governo FHC, no governo Vargas, no governo do Kubitschek, eu estou falando aleatoriamente, no governo de Campos Salles, que seja, mas não significa que nós não devemos então agora olhar de frente e dizer nós vamos acabar. E que também é um discurso que contribui para essa polarização. Porque quando aparecem críticas para políticos, o que acontece, Marco, telespectador? Sim, mas o FHC também fez. Ah, mas o Lula também fez. Mas não justifica. Eu volto de novo àquela ideia anteriormente do imperativo categórico kantiano. As regras vão sendo quebradas, vão sendo ajustadas ao meu belo prazer e há uma desconstrução jurídica, social, e por isso que eu iniciei falando da desconstrução, ou melhor, de uma crise de identidade legislativa, executiva e judiciário, e que o judiciário carrega para si hoje como o arauto e como a voz única da verdade. E a sociedade, e nós, evidentemente, nos apegamos a estes grandes líderes. Eu volto a dizer aqui que eu não estou questionando, e de forma alguma vou questionar a ação pessoal do juiz Moro. Na minha opinião, ele não deveria ter liberado do jeito que ele liberou. Essa é a opinião do Gustavo. Tá? Porque foi a pá de cal para agudizar todo esse sentimento de conflito da conversa da presidente Dilma com o Lula. Deveria ter mandado para o foro privilegiado. Que eu digo, conversa grave. As outras conversas do Lula, bom, muito bem. Tá? E o que acontece? O que acontece com isso? Acontece com isso que rivaliza muito mais. Quando o presidente Lamacchia, agora eu perdi o prenome dele, né? É César, né? Certo. Não, César Lamacchia foi com o pedido da OAB do impeachment no Congresso, que foi na segunda-feira, lá na chapelaria do Congresso. Era uma cena de quase pré-guerra. Por que essa cena ela foi protagonizada? Eu aqui quero agora, eu não sou advogado, eu não faço parte da OAB, evidentemente, mas havia uma divisão entre os pró-Lamacchia, os contra-Lamacchia, mas a flor da pele. E passou do discurso verbal da troca de ofensas verbais, quase foram as vias de fato. Então o Moro, ele erra em alguns momentos, em sendo da justiça, tá? Quando ele se precipita com essas divulgações e aí ele acentua esse clima de gauchisticamente falando, de grenalização, e acentuando essa grenalização causa toda essa celeuma social que nós enxergamos. Eu não estou aqui dizendo que os fundamentos da OAB, se foi decidido pela entidade, eu não estou questionando isso. É válido, se foi definida pela entidade, é válido. Mas todas porque o pedido, se não me falha a memória, ou melhor, se eu não estou errado, o pedido do impeachment da OAB contém também essa gravação. Aceita a gravação. Sim, coloca a gravação. Coloca a gravação. Importante que nós, telespectadores, vocês saibam que o pedido de impeachment hoje que corre no Congresso, ele é só sobre as pedaladas fiscais da presidente Dilma. Mas tem um outro pedido da OAB. Tá? Então, para resumir todas essas situações, comecei falando dessa crise executivo, legislativo e judiciário. Tentei fazer uma situação sociológica, filosófica para demonstrar que o panorama ele é muito maior, que exige de nós, e urgentemente, da sociedade como um todo, deixemos de lado as paixões, racionalizemos, não é fácil, olhemos para nós, para as nossas atitudes privadas, particulares, e depois olhemos para o público, para a esfera pública. E olhando para a esfera pública, não colocando toda a responsabilidade na esfera pública. É uma mão de via dupla. Eu faço a esfera pública e a esfera pública também se faz comigo. Não sei se eu consigo, Marco,
responder ou chegar a um denominador comum. E eu cheguei a um ponto assim que eu volto ao velho Aristóteles. Uma das virtudes, temos que ser prudentes. A prudência e a sociabilidade. O homem é um animal político por natureza, por essência. Biologicamente somos políticos. Se biologicamente somos políticos, respeitemos. Aristóteles, no seu livro A Política, ele é muito claro. A política se faz com o diferente. Isso aí. Professor, mais uma aula. Saio assim com bebido um bom conhecimento e eu espero que o telespectador no Fala Jurídica tenha aprendido também algo mais. Até o nosso próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.